ministrar a palavra de Evangelho para crianças e adolescentes. Um tempo muito maravilhoso para nós. E sempre é bom poder compartilhar a palavra do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Romário. Mas eu creio que todos já me conhecem, né? Já estou nessa igreja comigo há 5 anos. Atualmente estou com a minha esposa no seminário estudando a palavra do Senhor. E tem sido muito bom para nós. O seminário STC serve, também o Flavinho, que estava no Cristiano Louvor, estava lá estudando, para agora Deus concluiu o terceiro ano desse ano, no fim do ano. Irmãos, esse texto que eu vou ler com vocês é um texto muito bacana, muito bom, maravilhoso. Em 2020, Deus me deu um tema que chamava o amor constante. Deus falou comigo nesse sentido do amor, porém em outro texto da palavra dele. Essa noite eu também quero ministrar para vocês aquilo que Deus ministrou no coração também, baseado no amor de Deus. E o texto que eu vou dedicar para vocês essa noite está no livro de Romanos, capítulo 8. Quando eu bati o olho nesse texto, esse texto ardeu no coração de forma assim, tremenda. Eu creio que o amor de Deus é algo que fala muito, mexe muito comigo. Eu creio que com os irmãos não é diferente. O amor de Deus é o motivo de estarmos aqui. E só de ler esse texto, meu coração já arde. Porque esse texto, ele é para mim expectativa, objetivo. Esse texto, ele é para mim a manifestação do amor de Deus. Esse texto é para mim esperança. E eu espero que esse texto, assim como Deus falou no meu coração, Deus venha falar no coração dos irmãos nessa noite. O texto vai ser em Romanos capítulo 8, versículo 28 ao versículo 39. O nosso tema será: somos vencedores no seu amor. Nós somos vencedores no amor de Deus. Eu vou estar orando, quero convidar os irmãos a fechar os olhos, agradecer ao Senhor por esse momento. Deus, queremos render graças ao Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o seu amor é algo que fala no nosso coração. O seu amor, Pai, é algo que mexe conosco. O seu amor, meu Pai, é maravilhoso. O seu amor é capaz de transformar vidas. O seu amor é capaz de se dar, Pai. A tua palavra diz que o Senhor nos amou de tal maneira que o Senhor se deu por nós. O Senhor se fez carne. Em João capítulo 1 vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Louvado, Pai, seja o Senhor, Deus, pelo seu amor, Deus. Senhor, usa a minha voz para comunicar a tua palavra, Senhor. Não nada do Romário, mas a palavra do Senhor, Pai. Assim como o Senhor ministrou, Pai, ao meu coração, Pai. Venha ministrar, Deus, ao coração do meu irmão nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém, irmãos. Aquele que pode se colocar de pé, quero convidá-los a se colocar de pé. Romanos capítulo 8, versículo 28. Eu vou estar lendo a versão NVI, que é uma versão internacional. Diz assim a palavra do Senhor: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que
ressuscitou. Aleluia. Esse texto ele abre, ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Lembra do nosso tempo? Somos vencedores no seu amor. É esse versículo 37. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Podemos sentar. Irmãos, eu creio que só se eu tivesse vindo aqui e ir embora, eu teria sido suficiente. Como eu disse, esse texto é maravilhoso. A expectativa que gera no coração, saber que nós somos vencedores, saber que nada pode nos separar do amor de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para vocês: quantos aqui amam a Deus? Glória a Deus por isso. Sabe por quê, irmãos, essa pergunta? O versículo 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Irmãos, se nós amamos a Deus, Deus age. Nós não precisamos agir no sentido da nossa força. A nossa força não é o suficiente para vencer tudo nesse mundo. A nossa força, o nosso braço. Irmãos, não sei se vocês já ouviram, mas eu ouvi uma vez em uma ministração uma infeliz palavra de irmão e dizer: se eu tenho crédito com Deus, Deus vai agir. Mas olha que maravilha, meus irmãos. Ninguém tem crédito com Deus a ponto de Deus ser obrigado a fazer alguma coisa por nós. Só que aqui ele vai dizer: se nós o amar, ele age. Então nós não precisamos pensar, não há mérito em nós para Deus se mover. Nós precisamos somente amar a Deus de todo o coração. Talvez, irmãos, nós conheçamos alguém que ainda não está amando a Deus. E talvez é para isso que Deus nos trouxe aqui nessa noite. Talvez é para isso que Deus colocou essa palavra no meu coração. Para que, assim como eu, os irmãos venham despertar nesse sentido. Que devemos amar a Deus. E quando a gente olhar para aquele irmão que não ama a Deus, porque a palavra diz que quem ama a Deus obedece e guarda os seus mandamentos. Deus está nos despertando essa noite para orar por esses irmãos que ainda não amam a Deus. Talvez tenha alguém que já se sinta incomodado a orar por alguém. Talvez você está aqui nessa noite há algum tempo e já ora por alguém. Eu quero te dizer: a sua oração não é em vão. A sua oração não é perda de tempo. A sua oração é investimento no reino de Deus. A sua oração move Deus, porque Deus quer isso. Deus quer que nós venhamos buscar Ele em oração. Porque quando nós não os amamos, Ele ainda na sua misericórdia
Ele nos visitou com o seu Espírito Santo. E por causa do seu amor, Ele gerou em nós transformação. O versículo 29 diz assim: pois aquele que de antemão conheceu, também o predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. O que é ser predestinado? É ter um destino. Predestinado. Nós temos um destino. E qual é o destino que esse texto diz que Deus deseja de nós? Ele nos ama tanto que nos deu um destino. Ele destinou a cada um de nós nos conceder a honra de sermos irmãos, porque nós somos filhos de Deus. Então Ele nos destinou a ser seus filhos. Ele destinou nós para poder clamá-lo, chamá-lo de Abba Pai, de papai, de papaizinho. Então o amor de Deus é um amor tão grande que talvez nós fomos órfãos, mas Ele é o nosso Pai. E Ele nos deu essa paternidade. Isso é muito maravilhoso. É maravilhoso poder chamar Deus de Pai. É maravilhoso saber que tem um Deus lá no céu, tão grande, tão poderoso, que nos ama poderosamente, de forma que nós não conseguimos explicar essa grandeza do amor de Deus. Versículo 30. Eu quero estar meditando com os irmãos nesse texto. Versículo 30 diz: e aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Eu tenho uma pergunta para você. Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua dificuldade? Pense nela nesse momento. Porque Jesus, Ele é o nosso advogado. Ele está rogando e intercedendo por nós diante do Pai. A sua dificuldade, pense nela agora, nos seus pensamentos. Para alguns, é um pecado que ele está tendo dificuldade. Para alguns, é a falta de emprego. Para alguns, é um filho distante do caminho de Deus. Para alguns, a dificuldade é relacionamento. Qual é a sua dificuldade? Jesus, Ele intercede diante do Pai, meus irmãos. Essa palavra é poderosa. É um motivo de alegria imensa no nosso coração. Saber que Jesus intercede. Eu quero convidar vocês a repetir comigo esse versículo, que diz assim, só a parte desse versículo, fala assim: Deus é comigo. Mais forte: se Deus é comigo, quem será contra mim? Ninguém. A resposta de Deus é: se Ele é com nós, ninguém será contra nós. Irmãos, que grandioso é muito poderoso, cara. Deus é com nós e ninguém é maior que Deus. Nem a dificuldade que eu acabei de convidar a pensar, nem um pecado, nem um filho perdido, nem a falta de emprego, nada é maior do que Deus, meus irmãos. Ninguém, isso não pode nos abalar, meus irmãos. Isso não pode nos colocar no chão, porque Deus está nos convidando a levantar diante dele e a clamar a Ele, por causa do seu amor. O amor do Senhor não vai deixar ninguém caído. Esse versículo, em Romanos 8, 28, ele diz que Deus age para nós. E mais adiante vai dizer que nós vamos ser glorificados em Cristo. Por quê? Sabe por quê que nada pode
te derrubar, nada pode te deixar que você permaneça prostrado, porque esse mundo não pode nos colocar para baixo, nós não podemos aceitar. Eu sei que nós somos humanos, tristeza vai vir, dificuldade vai vir, isso é coisa terrena, isso é coisa daqui, mas porque nós não vamos nos prostrar diante disso, mas nós vamos bater de frente, nós vamos erguer a cabeça. Versículo 32: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e que graça todas as coisas? Porque ele não poupou seu filho, e ele nos promete que vai nos dar todas as coisas. Quem fará alguma acusação contra o escolhido de Deus, se é Deus quem justifica cada um de nós? Porque Jesus justifica a nossa vida, ninguém pode nos acusar. No começo de Romanos 8, diz assim: portanto, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por volta de 2014, eu estava com problemas, eu estava chegando a uma outra denominação que eu fui mesmo, eu estava com dificuldade por causa de pecado, e o pastor leu esse versículo comigo. Aquilo foi uma coisa que me alegrou, me renovou. Ele falou: Romário, lê esse capítulo aqui, porque sabe, às vezes por causa do pecado, a gente não consegue enxergar uma luz. Por causa do pecado, a gente pensa que tudo acabou, que não tem solução, que para o meu irmão, para o Flávio, vai ter solução, mas para o Romário não tem solução. Então, às vezes, a gente tem essa mente: para fulano não tem solução, mas para mim não existe isso. Isso é mentira de Satanás. Não aceita isso na sua vida. Eu não sei para quem é essa palavra, mas não aceita isso na sua vida. Essa palavra foi para mim naquele período, mas o que eu li? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então eu pude erguer minha cabeça. E foi legal hoje. Eu quero até fazer um convite a você. Você que conhece um adolescente, conhece uma criança, esteja enviando esse adolescente, essa criança, para participar da escola dominical. Porque é onde essa criança vai poder aprender. Às vezes a gente observa uma criança brincando no quintal de casa, no domingo, na hora da escola dominical, e a gente, às vezes, a gente passa, pode ser um vizinho. Se você tiver a oportunidade de conversar com os pais, com as mães dessas crianças, desses adolescentes, assuma esse compromisso de trazer essa criança. Hoje a gente estava ali com os adolescentes e a gente ministrou para eles a questão do coração, da pureza do coração. Quantas coisas podem ser evitadas quando aprende desde pequeno essas coisas de Deus, essas verdades de Deus. E também nós aprendemos com as crianças. Às vezes nós achamos que eles não conhecem nada, mas essas crianças são muito espertas. E a gente, na revista, tinha 2 corações e eu desenhei 4 lá em cima, na sala de criança adolescente. Um coração limpo e um coração puro. E tinha que colocar dentro o coração puro e o coração
vocês sabem. E elas se comem assim, porque tudo igual elas disseram, mentira. Isso tudo é fruto de uma vida pecaminosa. Mas o que de fato é o pecado? Isso também eu aprendi depois de grande. Eu confesso que eu entendi esse termo lá no seminário. O pecado é uma transgressão voluntária da lei de Deus. Como eu posso ilustrar isso? Deus deixou para nós a lei dele. Então, o que é voluntário? Voluntário é quando eu vou com a minha vontade. Um exemplo: se tem uma placa no gramado falando não pise, e eu voluntariamente eu vou e eu piso, eu quebrei uma lei, logo é pecado. Então, pecado é transgredir. No reino de Deus é transgredir a lei de Deus. Então, é transgredir os mandamentos de Deus. Então, foi maravilhoso para mim poder compartilhar isso que eu aprendi depois de ver com as crianças. Então, manda as crianças, elas vão aprender e elas vão se tornar homens e mulheres do Senhor. Mas, e Davi, ele reconheceu essa questão do pecado. Ele entendeu o seguinte: Salmo 51, versículo 2 ao 7, diz assim: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar. Isso é Davi orando direto a Deus, reconhecendo o seu pecado. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade em mim e no coração me ensinas a sabedoria. E agora eu estou já com por que eu estou dizendo sobre o pecado. Essa é uma das áreas que o inimigo ele vai atrapalhando a nossa caminhada com Deus. O versículo 7 é o entendimento que Davi teve e que nós precisamos ter. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e serei mais branco do que a neve. Nós precisamos ter essa consciência que Deus, Ele nos justifica, Ele nos lava e nós seremos limpos. E por causa disso, no nosso assunto dessa noite, ninguém pode nos aplicar condenação, ninguém pode nos condenar, porque o nosso pecado foi lançado na cruz. O nosso pecado foi lançado na cruz. Isaías profetizou que pelas pisaduras de Cristo, por suas feridas, nós seríamos sarados. E glórias a Deus por isso. Por isso, nós estamos aqui hoje. Então, voltando ao nosso texto, Romanos 8, versículo 34. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Irmãos, foi Ele que morreu e venceu. A maravilha do Evangelho é isso. Porque Ele não só morreu e ficou morto. Se Ele tivesse só morrido e não ressuscitado, nós não estaríamos aqui para adorá-lo, para buscá-lo. Mas porque Ele morreu e porque Ele pagou o preço do nosso pecado, nós estamos aqui. E isso, meus irmãos, tudo isso está incluso no amor de Deus. Essas ações do próprio Deus, é a manifestação do seu amor para com o homem. Lembra disso. Verso 34. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. Quando alguém quiser te condenar, se você colocou em Cristo Jesus, lembra desse texto. Jesus e mais, Ele está diante
então decaiu, foi surgir doenças, foi até naquele período, para vocês terem noção, até o clima foi influenciado. Antes do pecado, o clima ele era perfeito e nem precisava chover. Depois que o homem caiu, começou a chover. Foi daí então que se iniciou esse problema até climático. E o que eu quero dizer? Hoje nós temos muitas dificuldades. O mundo está ensinando coisas para as crianças, para os adolescentes, terríveis. Está difícil de entender. Está difícil você mexer no celular, porque o mundo está tentando encontrar coisas terríveis. Mas o que eu tenho com esse texto? Por amor de Deus, nós vamos enfrentar esse mundo. Por amor de Deus, nós vamos enfrentar todas essas coisas, toda barreira, toda dificuldade, tudo nós vamos enfrentar pelo amor de Deus nas nossas vidas. A criação está sofrendo por causa do pecado e a criação anseia a volta de Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse deve ser o nosso anseio. Nós devemos começar a olhar para a eternidade. Nós devemos começar a olhar para uma vida eterna. Meus irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas nós somos eternos. Nós vamos morrer aqui, mas nossa alma é eterna. E nossa alma é consciente. Um dia desse eu estava até conversando com a sogra da minha irmã acerca disso. Nós estamos esse assunto. O que será que acontece quando morre? E eu aprendi assim, não sei se vocês aprenderam diferente, mas eu aprendi assim e eu creio assim. Lucas 16 fala da parábola do rico e do Lázaro. E ali o rico ele possuiu todas as coisas nessa terra, e o Lázaro era pobre. Então ele teve uma vida difícil nessa terra. Mas de repente ele se encontra, os dois faleceram. O rico faleceu e o Lázaro faleceu. Então o pobre faleceu. Só que esse pobre, ele temia a Deus, ele cria em Deus. E esse rico, por causa da sua riqueza, ele não buscava a Deus, ele se achava autossuficiente. Ele achava que ele tinha toda a capacidade em si próprio e que ele não dependia de Deus. E assim acontece hoje. Às vezes, quando nós temos muito dinheiro, nós não buscamos a Deus porque nós estamos fartos. Esse mundo vai nos enchendo, vai querendo nos deixar fartos das coisas desse mundo. Mas nós sabemos que a plenitude verdadeira é só em Cristo Jesus. É somente Deus. O que acontece? A parábola descreve que o rico estava com AIDS e o Lázaro estava no seio de Abraão, vamos dizer assim, no pré-paraíso. E detalhe, eles estavam conscientes. Por que eu estou contando essa palavra? Para ilustrar a questão que eu estou dizendo. A nossa alma é eterna e não vai acabar por aqui. Então, ele estava consciente, ele fala assim para Abraão no texto: me deixa voltar lá e contar para os meus que esse lugar aqui é muito ruim. Então escuta, não queira ir para lá, não queira ir para o inferno, não perca a oportunidade que você tem hoje de viver esse amor de Deus. Não perca essa chance. O nosso dever, nós somos mais que vencedores. Então não caminhe para a derrota, caminhe para a vitória. Não perca essa oportunidade de ser mais que vencedor. E ele diz assim: então deixa eu ir para lá. E Abraão responde: não tem como você ir, há um abismo entre nós. Tanto quem quiser sair daqui do seio de Abraão, que é o pré-paraíso, ir para você, não vai conseguir. E você que está aí não vai conseguir também vir para cá. Já está definido. Há um versículo no Antigo Testamento que diz: após a morte segue-se o juízo. Então a oportunidade é agora. Agora é a oportunidade de viver esse amor de Deus, de ser mais que
E essa é a hora de colocar esse foco na nossa mente. Jesus está nos convidando a ter esse foco. Versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então o que acontece? Pode ter tudo. O inimigo está se levantando. Mas há um versículo que diz que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. A porta do inferno, irmão, você tem noção, você é a igreja de Deus. E não é você que está, não quero, não. É você que está indo, meu irmão. É você que está indo contra esse diabo. Esse diabo já é um derrotado. E nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Nós somos vitoriosos. Versículo 37. Já estou finalizando. Versículo 37 ao versículo 39. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nós somos a igreja, nem demônio pode nos separar do amor de Deus. Nós não devemos nem temer o diabo, mas nós devemos temer ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós devemos temer ao Deus que é soberano. E muito mais que ter medo de Deus, que temor vem dessa raiz do medo, muito mais que temer a Deus por causa do pecado, porque a palavra diz que Deus, Ele não compactua com o pecado. O que é isso? Ele é tão santo que se eu estiver em pecado, Ele chega aqui agora eu morro. Os sacerdotes, eles iam entrar no Santo do Santo com uma cordinha amarrada e ficava lá na rua, assim, ele entrava para ir buscar a Deus. E se ele tivesse pecado, ele só ia puxar ele para fora, porque o pecador não podia entrar na presença de Deus. Mas olha que maravilha. Hoje eu tenho essa oportunidade de estar aqui, no Santo dos Santos. Nós temos essa oportunidade de estar aqui, num lugar santo, buscando a presença de Deus. Tenha essa consciência quando você vem aqui, Deus está te dando. A palavra diz que o véu foi rasgado de cima a baixo. O que significa? Nós podemos adentrar diante dele e falar: Abba, Pai. Ele é o nosso Pai, meus irmãos. Isso tem que nos alegrar. Esse amor, é por causa desse amor que o véu foi rasgado. É por causa desse amor que eu estou aqui. Eu não mereço, meu irmão. Nós não merecemos. O livro de Romanos é maravilhoso. Eu amo o livro de Romanos. Ele é muito doutrinário. Ele fala muito a questão do pecado, da graça, da justificação, da santificação. Então ele é maravilhoso. Ele diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. É maravilhoso ter essa consciência. Nós carecemos da glória de Deus. Como eu estava dizendo no início desse culto, nós não temos crédito para falar que Deus faz isso, faz aquilo. Mas nós carecemos da glória de Deus. É a glória dele, é o seu amor que faz com que ele age por nosso favor. E ele está agindo em nosso favor. Ele está direcionando. Não é o destino que dita a nossa vida. Não é a morte, não é demônio. Nenhum poder contrário a Deus pode ditar nossas vidas. Meu irmão, às vezes acontece alguma coisa de ruim e a gente fala: tem alguém com olho grande, tem alguém com inveja. Irmãos, essas coisas não devem ditar a nossa vida. A gente não deve ficar assim: acontecer algo de ruim porque o inimigo está trabalhando. Isso é fato, irmãos. Ele não quer que nós tenhamos comunhão com Deus. Mas isso não deve ditar como você vai caminhar. Nós devemos caminhar confiantes no amor de Deus. Porque aqui diz: nem demônio pode nos separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que Ele espera de nós, para que possamos viver esse amor? A fidelidade a Deus, ela nos conduzirá a viver o amor de Deus e ser fiel
eu tirei 8 lições desse texto. Então, a primeira lição que nós aprendemos nesse texto foi: Deus age em nosso favor quando o amamos. A segunda lição: Ele nos ama tanto que nos deu um destino. E Ele destinou cada um de nós, nos concedendo a honra de sermos irmãos, de sermos uma família. Ele nos destinou a ser como Cristo. Ele destinou cada um, Ele te deu um destino. E o seu destino é se parecer cada dia mais com Cristo Jesus. Se parecer cada dia mais com o Pai. A terceira lição: se Deus é comigo, quem será contra mim? Ninguém. Ninguém poderá ser contra nós, se Deus é por nós. A quarta lição: Ele nos justificou. Ele disse para nós: vocês são limpos porque eu vos limpo. Deus não deu esse entendimento: você é limpo porque eu te limpei. E Ele quer dar esse entendimento para você essa noite: você é limpo porque é Ele que te limpa, é Ele que te justifica. E ninguém pode tentar contra você por causa do que Ele fez. 5. A quinta lição: ninguém pode nos condenar uma vez que estamos debaixo do amor de Jesus Cristo. Então precisamos estar debaixo do amor de Jesus Cristo. A sexta lição: nenhuma situação pode nos separar do amor dele. O que eu entendo com isso? Eu não posso deixar que nada me faz ficar caído. Eu não posso ficar prostrado diante da adversidade. Mas eu devo me levantar, olhar para o alto, de onde não vem o socorro. Eu devo me levantar e olhar para Ele, porque Ele vai nos socorrer. Sétima lição, e essa nós devemos praticar: nossa fidelidade a Deus nos conduzirá a viver o amor de Deus e ser Ele abençoado. Não podemos deixar de ser fiéis a Deus. E a oitava lição que nós aprendemos: somos mais que vencedores. Se nós sairmos daqui essa noite com essa mentalidade, somos mais que vencedores, já valeu a pena estar aqui. Eu creio que esse foi o propósito de Deus para nós essa noite: nos trazer luz acerca do seu amor, que foi o nosso tema. Somos vencedores no seu amor. Então, todas